Olá, que bom que você chegou até aqui. Eu vou tentar fazer a leitura de hoje o mais breve que puder ser, porque parece que vai... Não sei se vocês estão ouvindo, tá muito trovão, então acho que daqui a pouco vai cair um pé d'água. Bom, aqui grupo 1 e aqui grupo 2, pode tentar ir se conectando com uma das opções. De qualquer forma, qualquer que seja das opções, com certeza tem mensagem para todos dos dois lados, tá? Então, assim, você pode dar uma pausa nesse vídeo ou tentar se conectar lado esquerdo, número 1, primeira carta, lado direito, número 2, segunda carta. E tem uma outra maneira também que você pode se conectar com essa leitura, escolhendo uma área. Por exemplo, leitura 1, tal área da minha vida, leitura 2, tal área da minha vida, enfim. Já começou a chegar aqui. Eu vejo aqui duas bolinhas. Uma bolinha desse lado, uma bolinha rosa desse. Ops, vou fechar aqui. Muito vento. E mais outra bolinha aqui. Mais outra bolinha aqui. Ainda não veio mensagem aqui, mas assim, uma imagem tá parecendo que chegou aqui. Eu vejo aqui como se fossem dois bonequinhos, sabe? Um na frente do outro. E aí, aqui em cima, eu vejo assim... dois balãozinhos, sabe? Balãozinhos de pensamento, sabe? Mas não é pensamento, não. Acho que é a sensação que tá tendo aqui uma conversa. É isso. Não vejo tensão, assim, de como se fosse briga, mas tem uma... Nossa, muito vento. Tá caindo tudo aqui, gente. E aí, nossa bola, é quadrado, tá bem, como é que eu vou dizer? Tem um quadrado aqui, assim. Aqui, assim. Um quadradinho laranja. Pra esse lado. E aí, um quadradinho azul desse lado, em cima. Já manchou aqui, é isso aí, tudo bem. É isso, a aquarela, ela... Quando a pessoa não é super profissional, entendeu? Ela tem dessas, ela mancha mesmo e tudo bem. E vem aqui um amarelo do outro lado. Vou tentar não manchar. Porque a aquarela, a gente também não é uma pintura para você fazer com pressa, né? Tem que pintar uma partezinha, passar pro outro lado, começar a secar. Mas aí a pessoa aqui... Essa é minha ferramenta de atendimento, né? E eu acho que aqui a gente até é rápido, porque... Quando se trata de uma leitura mesmo, assim, uma leitura que leva aqui 1 hora. Então, às vezes, 40 minutos, entre 40 minutos e 1 hora.
E aí, às vezes, é muito mais informação. Aqui, a nossa leitura aqui é como se fosse duas leituras em uma e é um super compacta. Olha, tá chegando a mensagem aqui. E aqui fala sobre opiniões e pontos de vista, né? Traz a mensagem assim, no sentido de que nós somos nesse planeta, assim, agora, atualmente, 8 bilhões de verdades. E às vezes a gente fica querendo impor a nossa verdade, o nosso ponto de vista para o outro, sem convencidos de que o nosso ponto de vista é o certo, mas no final não existe nem certo nem errado, existe só as diferenças e as maneiras, né, diferentes de ver a mesma coisa. Então, a mensagem de hoje, ela chama atenção justamente sobre essa questão de ponto de vista, né? Às vezes você pode estar querendo convencer alguém da sua visão, né, da sua maneira de ver uma determinada situação, ou um determinado jeito, né, ou de ver a vida, ou de se comportar. Pouco importa qual seja o assunto, qual seja, se é política, se é religião, se é em relação a filosofia de vida, se é em relação a crenças. A gente não pode esquecer que existe a nossa visão, a do outro, e o outro pode ser um outro e pode ser milhões de outros. Cada pessoa tem a sua visão, uma visão diferente da mesma coisa, porque isso está ligado com as crenças, com o que essa pessoa viveu. E muitas vezes a gente está olhando a vida do outro e está achando que a gente sabe qual é a melhor solução para a vida dele, né? Principalmente a gente, quando está muito naquele modo, se eu fosse você, eu faria isso. Eu acho que você tem que fazer isso. Esses achismos, na verdade, eles são uma perca de tempo para as duas partes, para quem ouve e para o dono do achismo e para aquele que ouve o achismo. Por quê? Porque o se fosse eu, ele não existe. Eu não tenho como ser você. Então, se fosse eu, nada, sabe? E a minha visão de um determinado lado da história, ela é limitada às vivências que eu tive, às crenças que eu trago do meu sistema familiar, a maneira como eu aprendi a resolver os meus problemas. Então, assim, às vezes uma solução que é a melhor para mim, e eu acho que o outro, tipo assim, eu posso até não estar brigando, sabe? Pode até ser que eu não esteja tentando forçar o outro ou tentar, tipo assim, não forçar, mas convencer o outro do meu ponto de vista. Mas toda vez que o meu achismo me leva a um lugar assim, que tipo assim, essa situação com certeza seria resolvida dessa forma, daquela forma, sabendo que a gente não tem como caminhar com o sapato do outro, é uma perda de tempo. E a gente acha assim que a gente está super fazendo um favor para outra pessoa, tentando resolver os problemas dela, tentando dizer como que ela tem que viver a vida dela, ou então assim, procurando pessoas achistas de nossa vida, né? Pessoas que vão dizer, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Tipo assim, é uma maneira infantil, né? Uma vontade, vamos dizer assim, um desejo, né, de suprir uma necessidade infantil, de não se responsabilizar pelas nossas próprias escolhas e depois ainda achar alguém para dizer assim, foi porque
eu ouvi isso de fulano, ou foi porque fulano ou fulana me disse isso, foi por isso que eu mudei de ideia, mas eu queria fazer assim, acabei fazendo assado, porque fulano, porque Beltrano. Então, assim, sempre são maneiras da gente não assumir o que a gente... Essa é uma das possibilidades, né? A gente não assumir o nosso posicionamento, não assumir nossa vida enquanto adultos. Então, assim, por mais que... Uau, que arco-íris lindo! Gente, desculpa, eu tive que parar, porque o arco-íris estava tão lindo. Agora eu vou ter que me concentrar de novo para voltar na leitura. Gente, desculpa, eu me desconcentrei quando eu olhei aqui para o lado e vi esse arco-íris maravilhoso. Eu tive que parar para compartilhar com vocês. Voltando à nossa leitura, ela veio muito traz muito essa mensagem da gente não julgar nem o nosso processo, nem o processo do outro, lembrando que a visão que a gente tem da situação, ela é de acordo com o que cada um vê, com o lado que vê. Às vezes a gente está vendo assim o mesmo quadro, só que de ângulos diferentes. Isso, a maneira como a gente interpreta algo que aconteceu, ela está diretamente ligada às nossas experiências, às nossas crenças, a maneira como a gente foi criado, a nossa personalidade. Então, assim, por mais que a gente esteja vendo um dominó, né, estejamos vendo um mesmo objeto, cada um vai ter um ponto de vista diferente. Então, assim, não existe certo e errado, existe o certo para cada um. Então, se a gente for pensar de uma maneira global, nós somos, assim, 8 bilhões de verdade nesse mundo, nesse momento. E assim, existe sim uma verdade absoluta, que é essa verdade, essa energia que nos une, mas a gente precisa aprender a respeitar o ponto de vista do outro e a maneira como o outro vive a vida dele. Porque assim, esse lado amarelinho com 3 pontinhos, ele vale para esse bonequinho desse lado, porque é o ponto de vista que ele consegue ver. Esse lado laranjinha com 4 pontinhos vale para esse bonequinho, porque é o ponto de vista que ele consegue ver. Estão errados? Não, não estão errados, só estão vendo cada um de uma forma. Mas no final, se a gente for pensar na imagem como completo, ambos estão vendo uma figura, um cubo, que é uma figura com várias faces. Então, nem eles dois conseguem ver a verdade absoluta, porque eles teriam que mudar de posição para conseguir entender. Então, assim, a mensagem de hoje fala muito sobre o respeito ao ponto de vista alheio, sabe? E respeitar o seu ponto de vista. Então, assim, não tentar, né, o quanto é necessário para a gente, e faz parte do nosso processo de amadurecimento, de transformação, trazer esse adulto que mora na gente, assim, para tomar as rédeas da nossa vida, sem machucar a nossa criança, respeitando o nosso ponto de vista e entendendo que quando eu afirmo a minha verdade, quando eu compartilho aquilo que eu sinto, que eu penso com o outro não é obrigado a aceitar aquilo 100%. Ele pode me ouvir e dizer, olha, eu te ouvi, mas eu penso dessa forma. E é assim que os diálogos saudáveis são construídos, sabe? Porque cada um vai ver a mesma coisa de uma outra forma. Entende? Inclusive o que eu mostrei para vocês aqui agora, ainda tô vendo, né? Esse arco-íris. Você tem várias maneiras de olhar um arco-íris. Você pode olhar ele pela questão beleza. Tem pessoas que olham pela questão simbólica, né? A simbologia que o arco-íris traz. Tem um olhar muito mais científico. E todas essas maneiras de olhar estão corretas, né? Você pode olhar pelo lado artístico e imaginar o tanto de cores e como as cores vão mexer com você, e você pode olhar também pela questão científica e entender que aquilo é só
que o arco-íris nada mais é que uma imagem formada pela luz atravessando as gotinhas de água. Então, olha só, o quanto de visões diferentes pode enriquecer um mesmo tema, né? Agora, voltando para a leitura. Leitura número 1, ó, As de Espadas. Então, a leitura que veio para você fala justamente dessa energia mental, né? Aqui fala muito dos seus projetos, do início, né, dos seus projetos, dessa habilidade criativa que você pode ter para criar coisas assim do zero, mas usando sua energia mental, usando o poder intelectual que você tem, o poder mental que você tem. Então, é muito importante que às vezes, se você tem uma ideia e você sabe que aquela ideia é uma ideia que difere do grupo que você está, né? Que a sua opinião em relação a essa ideia ela é muito diferente das pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, será que não vale a pena você guardar essa ideia para você por enquanto, lembrando daquela máxima do mundo dos negócios, que o segredo, né, é a chave dos negócios, e elaborar melhor essa ideia que você está tendo para trazer ela para o campo material? Essa é uma ideia, essa é uma das mensagens que chega para mim assim quando eu olho essa espada aqui, como esse potencial criativo que ainda está no campo das ideias, então tá sendo transformado em algo prático, ou pelo menos tá num potencial de transformação, né? Ele não está ainda materializado, mas tem um potencial enorme de se transformar numa coisa muito grande. Mas talvez, se você for compartilhar com outro bonequinho que pensa completamente diferente de você, nesse momento, talvez você pode enfraquecer essa ideia. E se você enfraquece essa ideia, significa que ela nunca vai poder vir para o mundo tangível. Talvez seja o momento de se calar sobre as ideias que você está tendo e esperar encontrar um grupinho que veja as coisas pela sua ótica também. Por quê? Porque ali você pode ter força para iniciar algo realmente que tem uma chance de ser algo muito grande, né? Uma ideia que vai te trazer atitude, poder aqui no sentido de possibilidades, de que sim, você pode trazer essa ideia para a matéria, né? Essa ideia, esse potencial criativo que está latente dentro de você. Mas presta atenção com quem você compartilha, porque se você compartilhar com quem está indo para uma outra direção, outro trovãozão aqui, viu, gente? Talvez essa ideia, ao invés dela ser fortalecida, ela vai ser enfraquecida, né? Você mistura um laranja com amarelo, vai dar um laranja bem fraquinho. Então, assim, para o grupo 1, a mensagem é essa. Já para quem escolheu o grupo 2, aqui fala, já é uma outra mensagem, olha só. Ela, 2 de copas, fala de negócios, de equilíbrio entre forças que se complementam. Então, olha só, já para você que escolheu essa segunda opção, estou colocando aqui porque o vento está muito forte, essa segunda opção, ela te traz a mensagem de que isso que você está querendo criar, ou a situação, o momento que você está passando, é justamente de ouvir opiniões diferentes e encontrar maneiras de, como é que eu falo? De integrar, complementar, para transformar em algo muito maior, né? De repente, início de uma parceria, né, o início de uma sociedade, trazer mais harmonia em algo que você começou, porque já é a carta 2 de ouros, ou seja, você já iniciou e que está precisando trazer mais harmonia, mais equilíbrio, né? E esse equilíbrio vem justamente da complementaridade.
já é diferente do primeiro grupo, né? Quem escolheu a opção 2 já fala de tipo assim, juntar essas forças e transformar em algo melhor, algo maior, algo mais forte, né? Inclusive, se a gente vai olhar aqui nessa carta, você vê que é um sol e uma lua, né? Com a moeda na frente. Então, assim, é um conselho, né? Um conselho, não é um conselho a palavra, na verdade. É, assim, uma sugestão para que você aproveite esse momento para comunicar mais, falar mais com seu sócio, com seu parceiro, com seu marido, com sua equipe e ouvir opiniões diferentes da sua, para que juntando, é como assim, a palavra vem muito aqui, quando se fala de negócio, vem para mim de brainstorm, sabe? Eu tô falando brainstorms porque também o tempo tá bem assim, nessa pegada. Veio outro trovão aqui, veio essa palavra aqui, como se fosse assim uma chuva de ideias, sabe? Uma tempestade de ideias chegando para você unir essas ideias e transformar elas em uma coisa muito maior, muito mais potente, porque tem a colaboração. Nesse caso aqui, a palavra-chave é colaboração, tá? Não vai dar mais para continuar, a gente tá ficando muito escuro aqui, porque o céu tá muito cheio de nuvens. Então, eu vou convidar vocês, nesse momento, a fecharem os olhos e concentrar a sua energia, colocando um foco na sua respiração e lembrando das ideias, dos sonhos, dos projetos que você quer criar na sua vida. E nessas criações, nesses sonhos, pedindo ao seu coração que te mostre intuitivamente em quais pessoas você pode contar para compartilhar esses projetos, para acolher nos projetos que elas queiram criar e que podem andar juntos, né? Que vão de encontro, que podem caminhar de mãos dadas com aquilo que é coerente para você. E que você consiga apoiar o outro sem querer transformá-lo, aceitando que ele seja quem ele é, ao mesmo tempo que você respeita suas ideias, suas opiniões, e aceita também o fato de que você é um ser único e especial, e o que quer que seja que você queira criar na sua vida, se faz sentido para você, merece ser criado. Eu agradeço você por ter acompanhado essa leitura até agora e te desejo um excelente dia.